os princípios que Exu e Obaloaiê vão trazer pra gente. O que Exu traz pra gente? Exu é orixá do quê? Orixá da disciplina. Que disciplina é essa? É ela que coloca a ordem no nosso caos. Cria. Ou seja, Exu é aquele que torna a comunicação do ser humano compreensível de todos nós. Porque ele é a força que te ajuda a superar as próprias dificuldades da vida. Então, sem Exu, a gente não faz nada. Exu está em todos os momentos e em todos os movimentos da nossa vida. É o mais importante do panteão Yorubá. Ele é conhecido como Iraô Akodá. Ele abre a porta do Orum para que o Deus receba as nossas súplicas. Então, às vezes, um nome também para a gente chamar Exu é o Onibodê. Então, ele é a força que ajuda a superar não só as nossas dificuldades, mas todos os nossos problemas, né? Só que, qual que é a maior questão de Exu? Exu exige muito dos seus devotos. Muito. Todo mundo fala que Exu é o bom amigo, mas Exu exige disciplina. Cabe a Exu tornar a vida da gente cada vez mais funcional. Hoje é um dia que eu quero que cada um pense na reorganização da sua forma de ser, de viver e de existir. Ou seja, eu quero que cada um saia de hoje apreciando a sua própria maneira de existência, a sua própria maneira de sentir e de viver e de existir. Ou seja, é um dia que, além de ser um dia especial pra gente, é um dia para que vocês pensem na vida de vocês. Porque é Exu que vai reorganizar toda a ordem. É Exu que vai reorganizar o caos que nós criamos. Porque quem cria os problemas somos nós. Já diz o quê? Quem cria os seus problemas, que cuide deles, né? A gente sabe muito bem disso. Então, qual que causa esse? É toda a desorientação. Então, qual que é a pergunta que vocês são incapazes de responder na sua vida? O que vocês não conseguem responder? Quais são as desordens da vida de vocês que vocês não conseguem resolver? Né? Então, Exu, ele vai dar a capacidade de autocontrole. Exu vai dar para vocês a capacidade de autogestão. A gestão do quê? Dos seus afazeres. Exu traz para você a gestão do que você deve fazer com a sua própria vida, porque é a sua responsabilidade. Não é só a responsabilidade do sacerdote que cuida de vocês. O que cada um faz com a vida de cada um de vocês é importante para vocês no sentido de como vocês vão existir. Como é que vocês vão gerir a vida de vocês? Então, ou seja, cultuar Exu, a gente precisa entender que ontem, né, eu até estava falando nos rituais, cultuar Exu está extremamente ligado ao quê? Ao tempo. Por quê? Cultuar Exu é cultuar o tempo. Para quem não sabe. Cultuar Exu é estar no tempo que precisa ser feito as coisas. Não é só Olodjó. Se a gente cultua Exu, a gente também tem que cultuar o Olodjó, que é o Senhor do Tempo. Por quê? Porque você precisa fazer algo de bom. Precisa fazer algo de significativo e ter habilidades naquele seu tempo. Porque o tempo de ontem, ele já não é mais o tempo de hoje. A fruta que você comeu ontem, ela foi plantada muito antes. Então, Exu vai trazer pra gente a disciplina, a paciência, a sabedoria. Nós somos o que fazemos com o nosso tempo. Às vezes o idoso fez algo a mais, às vezes não fez nada durante a sua juventude e não conseguiu colher nada. E para as crianças a gente precisa projetar um futuro. Então a gente precisa começar a pensar na gestão de como eu vou ter o meu tempo, como eu vou gerir, como que eu vou ter uma habilidade de cuidar. Porque a disciplina, gente, não é só a gente ser organizado. É a disciplina da cabeça. Como é que eu organizo os meus pensamentos? Como é que eu faço uma boa gestão, uma boa administração da minha própria vida? Porque se eu não tenho boa gestão,
Do contrário, eu estou perdendo tempo. E se eu estou perdendo tempo, eu estou gastando o meu modo de viver. E se eu estou gastando e não estou gerindo a minha vida, eu estou vendo a minha vida passar pela janela. Então, nada adianta eu estar aqui se eu não aproveitar o Axé de Exu hoje. Eu acho que a gente aproveitou desde ontem, né? A gente tem aproveitado bem o Axé. Mas não adianta a gente estar aqui dentro se a gente não souber aproveitar a materialização do sagrado. Eu acho que isso é o mais importante, né? Cabe a cada um de nós a materializar o axé que nós vamos receber hoje de Exu e de Obalaiê. Porque o sagrado não vai fazer pra gente, ele vai fazer com a gente. A gente vai trocar com o sagrado. Então, para vocês materializarem, vocês estão tendo a oportunidade, por isso que nós fazemos festivais. Por isso que estar em festival na sua casa de axé é importante. Esse é o ponto mais importante. Não é a festa, não é a comida boa. Esse é o momento onde a gente se reúne para falar do sagrado e materializar as características boas que o orixá traz para a nossa vida, para que a gente se reabasteça, para que a gente se reorganize e que a gente saia desse portão para fora conseguindo matar um leão da nossa vida por dia. Porque é aqui que a gente vai se abastecer. Então é aqui que a gente vai conviver. É aqui que a gente vai louvar o sagrado. E o sagrado pra gente é o quê? Alegria. Né? A gente na chuva, louvando o sagrado. Sabe o que é isso? É vida. Isso é materializar o axé do orixá na vida de vocês. Não é reclamar e só se lamentar da vida. Então, a gente precisa transformar como é que eu vou transformar essa materialização? Eu preciso transformar em ação. Então, não tem como eu pensar em orixá se eu não pensar em ações. Não tem como eu pensar em orixá se a ação cabe a vocês. A ação não é só de Exu e Obalaiê. A ação é de cada um de vocês, é o pé de vocês, é o coração de vocês, é o pulmão de vocês, é a mão de vocês, é a cabeça de vocês, é a gestão para onde vai, cada orientação que o ori de cada um vai trazer e o que vocês vão fazer como ação. Então vocês precisam, quando Exu fala, né, que a gente fala que é uma filosofia, é justamente para o homem ser mais competente. É para a gente ser mais eficiente, né? É para a gente conseguir... o Babaquim que sempre fala, né? Para viver a gente precisa ter competência. Não são todas as pessoas que sabem viver. Porque para viver tem que ter competência, tem que ter habilidade para saber viver. Então tem que ter estudo, tem que ter inteligência, tem que ter força de vontade, tem que ir para frente, tem que fazer a mudança, tem que ter a ação. As pessoas que são incompetentes ou que não desenvolveram as habilidades, elas não vão para frente. Então, por isso que a gente precisa correr atrás do nosso. Se a gente não correr atrás do nosso, não adianta nada, né? Então, por quê? Porque o prejuízo maior das suas inabilidades vai ser o quê? As suas falhas. Vai ser as falhas das suas ações. Vocês dominam as falhas de vocês? Ou eu tenho um axé que eu faço desse axé a minha vida ser eficaz? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque todo mundo aqui, boa parte da maioria, é iniciado e boa parte está comigo há uns bons 3, 4 anos. E materializou o que na vida? Será que eu estou transformando realmente o axé do sagrado em mim? Será que eu estou subindo ou eu estou sempre na estaca zero? Porque se a gente não mudar a forma de pensamento, se a gente não mudar, porque a gente já vive num mundo onde o habitual é reclamar. O habitual é terceirizar as nossas responsabilidades culpando os outros. O habitual é a gente culpar os outros pelas nossas derrotas.
O habitual é a gente sempre achar que a gente é o inocente, não fui eu que fiz. A culpa é sempre do fulano, eu não fiz isso porque o outro não fez isso. Eu acordo reclamando, eu vou dormir reclamando. Isso é o habitual para o ser humano. Mas para nós devotos de orixá, isso não pode ser o habitual. Isso tem que ser o inverso. Eu tenho que acordar agradecendo e louvando a minha vida. Eu tenho que acordar e bater cabeça no chão, agradecer ao Onilê, agradecer às mães e agradecer à terra, porque é a terra que nos sustenta. Então a gente precisa ter essa resistência. Então, para quem é amante de Exu, para quem precisa cultuar Exu, né? A gente tem pessoas iniciadas aqui em Exu. Quem é o amante de Exu, a gente aprende que Exu, ele fortalece a nossa personalidade. Com Exu, ou é preto, ou é preto. Ou é branco, ou é branco. Não tem meio termo. Porque Exu esfrega a verdade na sua cara. E ele esfrega. Esfrega no bom sentido de dizer, opa, peraí, isso aqui não é disciplina. Isso daqui é mentira. Isso daqui é uma inverdade. Isso daqui não está correto. Isso daqui não é ordem. Então, a gente precisa pensar que quanto mais eu admito os meus erros, eu vou repetir. Quanto mais eu admito os meus erros, mais próximo da perfeição eu consigo transformar em benesses a minha vida. Vou repetir de novo. Quanto mais eu consigo... Axé. Quanto mais eu admito que eu errei, porque é humano errar, gente, não tem problema nenhum. Falei o que não devia, usei palavras em momento errado, discuti com o outro, briguei com o marido, briguei com a mulher em casa. Tudo pode acontecer. Quanto mais você admite, mais você vai transformar isso em benesse para você mesmo. Porque Exu faz transformar e faz trazer essa capacidade de transformar e materializar as virtudes que a gente tem dentro da gente. Então, ou seja, orar, rezar, pedir dentro dos orixás, não é só isso que é o suficiente. Não é só eu ir lá e dobrar o meu joelho e dizer, nossa, eu sou um ótimo devoto de orixá. Todo dia eu levanto 6 horas da manhã, todo dia eu bato minha cabeça na esteira, eu vou lá, saldo os meus orixás, eu não falo com ninguém, como se fosse um processo mecânico. Orixá não é regra. Se for para ser regra, é em outro lugar que a gente tem que estar, em outro tipo de religião que a gente tem que estar, que não é aqui. Aqui é a regra do bom senso. Aqui é a regra de respeitar o outro, de respeitar o próximo, de honrar a pessoa que está do seu lado, de honrar a pessoa que convive com você, né? Por quê? Porque Exu vai valorizar a sua essência. Ele valoriza, ele te abençoa para que você consiga alcançar aquele resultado que você espera. Por isso que todas as pessoas, a maioria delas, precisam se iniciar em Exu. Porque faz parte dos orixás primordiais, faz parte do panteão iorubá, porque o ori precisa do axé de Exu. Geralmente a gente começa dentro da prescrição de Ifá com a iniciação de Exu. Para quê? Para poder transformar as nossas virtudes, para trazer essa capacidade da gente admitir os nossos erros, da gente nos transformar, né, da gente corrigir junto com o Exu. Exu traz muita mensagem pós-iniciação. Quando a gente termina o nosso Ifá, Exu traz muita mensagem. Tem gente aqui que tem muita prova disso. Então, no culto, a gente só tem 2 opções. Prestem bem atenção. Ou a gente reclama e vive com dor, ou a gente procura um remédio para curar a dor. Não tem outra opção. Ou eu vivo sempre reclamando que eu tenho uma dor e mudo, ou então eu mudo e vou procurar algo que cure a minha dor. Tá doendo? Então vai procurar algo que mude, que te transforme, que te reerga, que pare de doer.
Porque eu sempre falo para vocês, quando doer, tem que doer muito, né? Pra vocês mudarem. Vocês precisam chegar no fundo do poço para mudar, né? Precisa chegar lá embaixo, assim, ó, quando não tem mais nada no chão, para alguém pegar a mão de vocês e falar assim, nossa, vamos subir, né? Vamos orientar. Vamos tentar ajudar essa alma aqui, porque às vezes a pessoa não tem o discernimento nem por onde ela vai começar. Então, quando a gente fala de Exu, é essa luta, é esse esforço, é essa ação que a gente precisa fazer diária em relação à superação das nossas dificuldades. Só que quando a gente fala de Exu, a gente está atrelado a uma coisa chamada sabedoria. Que sabedoria é essa? É a sabedoria emocional. Devoto de orixá não pode ser passional. Vou repetir de novo. Ai, o sangue está fervendo, a minha cabeça fica com raiva, eu estou com ódio. Vou repetir igual a Baba King. Para você falar que odeia uma pessoa, que devota de orixá é você. Eu vou matar ele, vou matar ela. Que devota de orixá é você, que vê no outro Deus, que tem um ori em você, e você xinga o outro, e está pedindo a vida para o orixá. Não faz o menor sentido. Saber conviver nos lugares. Então, sabedoria, ela define o quanto você prospera na vida. Percebe comigo que, vamos fazer uma analogia. As pessoas mais bem realizadas na vida, vamos dizer assim, com vida próspera, com vida feliz, com uma vida material ok, são as pessoas que têm controle emocional. Já pararam para pensar nisso? Estou falando mentira? Não. Pois é. Então, acho que isso é um bom tapa na cara para a gente entender que a gente precisa se controlar emocionalmente. Para a gente não deixar o sangue subir na cabeça. O meu irmão dizia muito, né? O sangue está fervendo. Aí ele queria sair batendo em todo mundo. O sangue ferve, não é isso? E até hoje o sangue dele ferve. Pergunta se ele prosperou. Quando ele começou a se acalmar, quando ele começou a perceber que isso não ia levar a nada, e que ele não ia ter uma vida próspera, a vida dele começou a melhorar. E ele é ateu. Então, ou seja, independe de filosofia de vida, independe de religião, tirem o emocional da frente de vocês. Não vão tomar decisão baseada na emoção. Não vão falar com as pessoas com raiva. Mudem, né? A vida, o controle emocional, ele é um dos princípios para o devoto de Exu, tá? A vida é construída na paciência. A vida é construída na disciplina. A vida é construída na ordem, na organização, no autocontrole, no autorrespeito pelo próximo. Tudo isso é princípio de Exu. E só que o ser humano está onde? Ele está na linha contra, né? Ele está na contramão de tudo isso. Então, se eu não tenho disciplina, se eu não tenho organização, se eu não tenho autocontrole, se eu não respeito o próximo, se eu não tenho sabedoria emocional, eu tenho o quê? Um contra-cheio de Exu. Aí depois vocês falam, nossa, e a minha vida não dá certo. Nada acontece na minha vida. Uai, não dá certo porque você não tem ação, você não tem sabedoria, você não tem controle emocional, você não respeita o vizinho, você não dá bom dia pro cara da padaria, e aí depois você quer que a vida funcione? E a culpa é do orixá? O orixá não tem culpa nenhuma. Ou a gente se molda ao mundo, porque o mundo não vai se moldar pra gente, né? Então a gente cultua Exu para nos salvar do nosso estado emocional. Cultuamos Exu para nos melhorar, né? Não existe milagre. Não tem milagre, gente. Ou a gente faz, ou a gente faz. Ou a gente toma um remédio e cura a dor, ou a gente vive com a dor. Aí basta, cada um tem a opção de escolher. Se vai para a direita ou vai para a esquerda. Só que cada um é responsável pelas consequências dessa dor e dessa solução. Dos sims e dos nãos que Exu traz pra gente aonde?
na Encoritá. O que é Encoritá? Na encruzilhada. Na encruzilhada de 3 pontos, Encoritá Metá, que é o encontro do entrelaçamento entre o Aie e o Orum, do mundo físico e do mundo espiritual. Porque cada sim, cada não que a gente der na nossa vida é o que vai fazer diferença pra gente. Tá? Então, a gente precisa superar a falta de ordem que tem dentro da gente. A gente precisa superar a preguiça, a intolerância, né? Então, o Orixá, Exu, é um Orixá que ajuda a fazer com que nós sejamos mais bem-sucedidos. Orixá, Exu ajuda a fazer com que a gente veja as coisas mais as claras. Exu traz as coisas pra gente. Ele traz a nossa melhora, ele traz a nossa virtude, ele traz a sabedoria emocional, tá? Exu tem um provérbio em Yorubá que diz o seguinte: Exu não tem cabeça para carregar os problemas. Ou seja, temos que ir atrás do quê? Da solução. Não tem um problema que Exu não resolva na nossa vida. Não tem um problema que Exu não resolva. Quem não quer resolver o problema somos nós. Então a gente não pode se vitimizar, terceirizar a culpa. A gente precisa fazer acontecer. Exu vai te ajudar a dar o primeiro passo. Então hoje é para vocês saírem daqui dando o primeiro passo no que vocês querem. Para fazer a materialização desse sagrado que eu estou falando para vocês. Vocês vieram ouvir como vocês vão materializar o axé na vida de vocês. Como é que vocês vão transformar o axé de Exu na vida de vocês hoje? O que vocês vão fazer para que a partir de amanhã nós sejamos pessoas diferentes, pessoas melhores, né? Ninguém é perfeito, mas o devoto de Exu tem que exercitar o bom caráter. O devoto de Exu tem que exercitar o respeito. Tem que exercitar o comportamento. O devoto de Exu tem que ter esperança para falhar menos. A gente não pode falhar. Devoto de Exu não falha. Devoto de Exu não escorrega. O problema não é que a gente cai, o problema é que a gente cai e fica caído. O problema não é cair. A cada tombo, cai e levanta. Caiu de novo, levanta. Caiu mais uma vez, a vida tá dura. A vida vai ser cada vez mais dura se vocês não correrem atrás de vocês. Então, Exu vai trazer essa materialização, essa capacidade de estar presente. Exu é benevolente. Exu aceita. Ele é o nosso maior amigo, ele é o nosso melhor amigo. Só que ele aceita aquele que tem ética. Exu não aceita o ebó do mentiroso. Ele não é obrigado a levar o ebó do mentiroso. Porque Exu quer da gente o quê? Caráter, respeito. Em resumo, o povo Yorubá busca o quê? A felicidade no presente. O que é a felicidade? A gente ser forte. Exu zela pelos valores éticos e a tarefa de Exu é melhorar o nosso comportamento. Exu nos fortalece para que a gente enfrente as nossas dificuldades. Exu torna a pessoa muito mais próspera, capaz de promover as mudanças internas dentro de cada um de nós. Então a gente tem que assumir novas rotas. Às vezes a gente tem que seguir por outros caminhos para que dentro desse caos que a gente promoveu, Exu consiga dar a ordem. Porque a gente promove o caos. A culpa é nossa. A culpa é nossa. A gente não pode deixar isso acontecer. Ainda mais quem é o devoto de Orixá. Porque agora vocês já sabem. Se vocês falharem, vocês sabem onde vocês estão falhando. Pior ainda. Porque quando eu estou na ignorância de não saber, ok. Depois que eu sei, eu não tenho como falhar. Isso serve para o devoto de Ifá, para o Omó Ifá, para o Omó Exu, para o Omó Ebé, para quem é devoto de Orixá em si. Então, o devoto de Exu não pode adotar o quê? O comodismo, né? Então vamos superar os nossos limites, vamos fazer de maneira diferente, vamos ter as nossas responsabilidades para que a gente consiga superar as dificuldades na nossa vida, tá? E aí eu vou falar um pouquinho de Obaloaiê para quem não conhece, tá bom?
Obaloaiê no culto não veste palha, tá? É um orixá diferente do candomblé. Não é Omolu. Omolu para nós é um orixá feminino. É um orixá como se fosse Nanamburucu. Obaloaiê para nós no candomblé, ou aqui no culto, é um orixá que quando a gente joga água no chão, ou quando eu faço um movimento de saudar a terra, a gente está dizendo que Agolodê, me dê licença, o próprio Senhor do espaço, o próprio Senhor da terra. O poder de Obaloaiê é muito maior, o poder que ele tem é para desenvolver e trazer uma cura psicoemocional. É para trazer uma cura física, mas sobretudo mental. Do que o mundo adoece hoje? Da ansiedade, da depressão, do estresse, da cabeça, dos problemas que a gente cria na nossa cabeça, das coisas que a gente julga sem saber que a gente escutou ou não. Então a maior doença que o Obaloaiê é capaz de curar é a nossa doença psicoemocional. Peçam para que o Obaloaiê no dia de hoje cure a doença que não é só física, é a doença mental. A doença é aquela que peçam equilíbrio para a mente de vocês, para vocês conseguirem ter bons pensamentos, né? Quando a gente se esforça, o equilíbrio mental é a melhor forma de cultuar o Obaloaiê. Não é fazer 9 acarajé, não é fazer 13 a caçar, não é colocar comida, não é passar uma pipoca no corpo, não é isso que importa. A receita cuido eu, sacerdotisa. Se vocês querem cultuar o Obaloaiê na vida de vocês, cultuem tendo equilíbrio da cabeça, equilíbrio mental, saúde mental, porque a gente é pobre daquilo que a gente não tem. Esse é o ponto, né? E o equilíbrio mental não é fácil. Então, a função de Obaloaiê, que é a de manipular também a energia da terra pelo aquilo que ela nos oferece. Obaloaiê é um orixá que abomina a mentira. Abomina. Os devotos de orixá, os devotos filhos de Obaloaiê, não podem ser mentirosos. Não podem fazer nada ilegal. O devoto de Obaloaiê tem que ter disciplina, tem que ter seriedade, tem que ser rígido, mas é abençoado com o dom da cura. Porque para curar a doença física, primeiro eu preciso curar a doença mental. Porque se o corpo não está bom, vocês podem ter certeza que a cabeça está pior ainda. Vocês podem ter certeza. O problema começa na cabeça. Então, por isso que a gente cuida do Ori. Por isso que a gente se inicia em Fá. Por isso que a gente se inicia em Orixá. Para a gente melhorar o quê? A nossa cabeça. O Obaloaiê também é um orixá da feitiçaria, da alquimia, da magia, do mistério, do fogo, da transformação. Ajuda a cuidar do quê? Das doenças também físicas, mas das doenças da terra. Tudo que a gente joga na terra, a terra tem poder de regeneração. A gente tem muita sorte de ter dentro da nossa família de orixá a Yalodê, que além de ser a máxima sacerdotisa de Omolu e das mães dentro do culto da família Dudua, é uma das senhoras que ela junto com a Yaishu conduzem a iniciação de Obaloaiê. E eu tive a honra de ser iniciado em Exu e Obaloaiê com a Yaishu na África e em Tocantins. Então, ou seja, o axé que a gente tem para dar para vocês é um axé de cura. Não teve uma vez nessa casa que uma pessoa chegou aqui doente com câncer que ela não foi curada. Não teve uma vez que a pessoa chegou aqui quase cega. Vou dar o testemunho da Rosário, né? A dona Rosário, para quem conhece, era uma senhorinha católica fervorosa. E a Esmeralda decidiu ajudar a Rosário, porque ela já não estava enxergando, ela já estava com 80% da visão comprometida. E ela não sabia qual era a doença.
E ninguém achava a doença dela. E aí eu fiz um jogo, só que ela já não enxergava. Precisou a gente fazer toda uma manobra para que ela escutasse o áudio do jogo. E aí eu falei com ela, trouxemos ela aceitou fazer os deboss. Ela saiu daqui marcando o dia do bori dela. A cirurgia dela vai ser marcada para logo mais. E ela tem 100% de chance de voltar a enxergar. Então, ou seja, a gente vem buscar aquilo que o dinheiro não compra. Porque tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje não tem preço que pague. A gente podia estar no bar, a gente podia estar dançando, a gente podia estar jantando, eu podia estar dormindo. Cada um de vocês podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas a gente escolheu ser devoto de orixá. E na vida a gente não pode desistir. Na vida a gente tem que resistir. Por mais difícil, eu sou sozinha. Como é difícil a vida ser sozinha. Imagina se você ainda tem que carregar a sua alça e mais a de outra pessoa. É melhor ser sozinha. Resolver os seus problemas sozinha. Ou vai ficar carregando o problema dos outros? Se eu acabei de falar que Exu não carrega os problemas, por que a gente tem que carregar os outros nas costas? Que não se mexe, que não tem a ação. A gente vai carregar mais um problema? Não, a gente tem que achar a solução dos nossos problemas. Então, o Obaloaiê é esse orixá que ajuda a gente a curar a cabeça, a proteger a nossa saúde. Por isso que essas cabaças, elas representam tanto Exu quanto o Obaloaiê, que é para simbolizar as magias que o Obaloaiê carrega e que Exu carrega. Quando a gente canta Elebedjeador, é que Exu está carregando todas as suas cabaças que são repletas de magia. A Langadinga Elebedjeador é que Exu carrega as suas cabaças. E nas suas cabaças, o poder de detenção de magia que tem tanto Exu quanto o Obaloaiê é justamente para trazer esse enfeitiçamento, esse poder de cura, esse poder de magia. Então, para uma pessoa que é devota de Obaloaiê e que tem esse dom de curar as pessoas, é uma pessoa praticamente bruxa. É uma pessoa praticamente feiticeira, que mistura as alquimias, que fazem as mágicas e que ninguém percebe. Porque se existe uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, é que o ori do outro tem magia. Cuidado com o que vocês falam pro ori dos outros. Cuidado com o que vocês desejam pro ori dos outros. Existe uma cantiga que fala Orimi Mapadalé em mim, que o ori do outro tem magia. Eu não sei que tipo de magia tem. Então, cuidado. Devoto de orixá não pode sair atacando o outro. Devoto de... Se a boca que está abençoando o outro, vocês já imaginaram se um dia eu tiver raiva? Que eu posso matar uma pessoa na raiva? Se eu tenho o poder uma pessoa doente, eu também. Porque não vem dizer pra mim que existe o positivo e existe o negativo. Agora, as pessoas extraem o quê? O pior da gente, né? Elas levam a gente a fazer besteira. Elas extraem aquilo que tem de pior dentro de nós. E aí a gente depois se arrepende do que falou. E palavras lançadas ao vento não voltam mais. Aí a gente tem que consertar. Tá bom? Então é isso que eu queria falar. Peçam para o Obaloaiê trazer toda essa vitória contra tudo que aflige vocês. Não peçam só para vocês, peçam também para a humanidade. Cabe a nós, devotos de orixá,